Bom dia. E aí, como vocês estão? Estão bem? Estão felizes? Estão gratos? E eu preciso acrescentar, vocês estão se sentindo amados? Hoje eu me senti muito amada pelo Senhor, né? Nosso Deus é muito bom. Para você que nos visita hoje pela primeira vez, nós estamos em uma série, Sermão do Monte, e hoje nós vamos dar início ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Então, se você já quiser deixar a sua Bíblia aberta para ir acompanhando. E no capítulo 7, Jesus ele vai falar muito sobre relacionamentos. E quando a gente avalia o Sermão do Monte como um todo, uma coisa fica clara, que a nossa espiritualidade ela não pode ser medida única e exclusivamente pelo nosso relacionamento com Deus, mas também através do nosso relacionamento com o próximo. Então, as nossas relações, elas revelam o quão transformado verdadeiramente somos. Então, é por isso que é tão importante esse assunto dos relacionamentos. Então, de maneira geral, Jesus vai tratar disso no capítulo 7, mas nesse trecho que nós vamos tratar hoje, que são os primeiros 6 versículos de Mateus 7, Jesus ele vai falar sobre um tema polêmico, que é o tema do julgamento, mas necessário. Ele vai nos ensinar 2 coisas. Como nós devemos lidar com aqueles que tropeçam e como nós devemos lidar com aqueles que desprezam as verdades bíblicas. Nesse trecho, há um famoso ditado popular evangélico, que com certeza vocês já ouviram. Não julgueis, que está sendo muito replicado nos nossos dias. E quando se trata de julgamento, que é um assunto polêmico, há bastante divergência em relação a esse tema. A gente pode dizer que existem basicamente 2 grupos. Existe um grupo que é o grupo do cancelamento, que é aquela galera que julga sem dó e nem piedade. Isso fica muito claro, por exemplo, quando uma figura pública cai, ou quando alguém se posiciona mal, fala alguma coisa que não é legal, e as pessoas vêm e julgam, e julgam, e julgam. Em contrapartida, existe um outro grupo, que é o grupo do ame mais e julgue menos. Essas pessoas já fazem o contrário, elas não julgam nada e não julgam ninguém. Então, elas passam pano para todos os erros de todas as pessoas. E diante desses 2 extremos, como nós, cristãos, devemos agir? Julgar ou não julgar? Eis a questão. E essa escolha, ela é perigosa. Por quê? Muitas vezes, em busca de uma perfeição moral, em busca de uma vida santa, justa, piedosa, nós podemos facilmente alimentar em nós um espírito julgador. E a gente passa a fazer parte do grupo do cancelamento, que julga todo mundo o tempo todo. Ou a gente pode, em nome do amor, em nome de cumprir o mandamento de amar o próximo, nos tornar cegos. E achar que todas as pessoas são iguais e perder o senso crítico. Muitas vezes a gente entra em uma falta crônica de discernimento. E isso nos faz fazer parte do ame mais e julgue menos. O que nós precisamos buscar? O equilíbrio. E é disso que esse texto vai falar. Jesus ele vai nos ensinar que sim, existe um tipo de julgamento que agrada a Deus. E é isso que ele espera dos seus seguidores. Então vamos para o nosso texto, Mateus 7, do 1 ao 6. Não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita! Tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Então, no verso 1, Jesus ele dá um imperativo, né? Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Ao comentar esse versículo, o Dr. Thomas cita uma pesquisa de opinião pública que foi realizada recentemente,
e que demonstra que este é o versículo mais popularmente citado da Bíblia. E, curiosamente, ele é muito utilizado contra os cristãos. No momento em que um cristão ele se posiciona a favor dos mandamentos, a favor das escrituras, ele recebe em troca uma dica, um conselho. Não julgueis. Como se isso fosse um mandamento de Jesus para que a gente tivesse que aceitar tudo, todas as práticas, todos os pensamentos, em nome de cumprir esse mandamento. Mas será que é isso que Jesus está querendo ensinar? Será que realmente Jesus está proibindo todo e qualquer tipo de julgamento? E é óbvio que não. Esse texto ele é muito mal interpretado, tão mal interpretado quanto ele é conhecido popularmente. Então, Jesus ele não está proibindo todo e qualquer tipo de julgamento. Até porque, se você observar no verso 6, que a gente acabou de ler, Jesus declara que algumas pessoas são como cães e porcos. Vocês concordam comigo que isso é um tipo de julgamento? Então, se a gente interpretar o não julgueis como uma proibição total a qualquer julgamento, nem Jesus estaria seguindo. Então, existe sim um tipo de julgamento que nós devemos fazer, mas a nossa geração não está preparada para essa conversa. A nossa geração é a geração do amor, do julgue menos e ame mais. Para muita gente, amar é sinônimo de não julgar. E, infelizmente, essa ideia tem invadido muitas igrejas, sorrateiramente. Para muita gente, igreja boa é aquela igreja onde você não será julgado, onde as pessoas vão te aceitar da maneira como você é, onde ninguém vai meter a colher na tua vida. E sim, eu concordo que igreja boa é aquela que te aceita como você é, mas é aquela que não vai te permitir ficar como você é. Igreja boa é aquela que vai te amassar para que você seja santificado, para que você se torne parecido com Jesus. Isso envolve julgamento. Não tem jeito. Amar é confrontar, exortar, discipular, falar a verdade. Então, a crítica, ela faz parte de todo esse processo. Então, a gente não pode usar o não julgueis como um jeito de passar pano no pecado das pessoas. Não dá, porque essa é uma forma errada da gente utilizar esse versículo. Então, o mandamento para não julgarmos, ele não é um requisito para que sejamos cegos quanto ao mal, quanto ao erro, quanto ao pecado, quanto à má conduta. Então, que fique claro, essa não é uma afirmação de Jesus contra todo e qualquer tipo de julgamento. E então, Nath, o que Jesus estava querendo dizer? O que Jesus está proibindo aqui é o caça-defeitos. Jesus está proibindo que nós olhemos uns para os outros da maneira que Nora Rebeca nos olha. Quem já foi julgado por Nora Rebeca? Minha filha também. Aquele cotoco de criança que cruza os braços e te olha de cima a baixo, com um olhar julgador. É isso que Jesus está proibindo. John Stott chama isso de julgamentalismo. Ele define como alguém que tem um espírito crítico e condenatório. É o tipo de pessoa que gosta de encontrar erros o tempo todo. É alguém negativo e destrutivo em relação a outras pessoas. Ele sempre está propenso a julgar duramente. E observem esse final. Sem misericórdia, sem graça e sem amor. Então, olha como esse combo é destrutivo. Sem amor, sem misericórdia, cheio de justiça própria, essa pessoa é uma máquina de destruir. As críticas, elas não são construtivas, elas são justamente para diminuir o outro e para se sentir superior. Mas a gente precisa compreender, Jesus não está proibindo a crítica em si, o exercício crítico, isso faz parte do cristão. O problema é o ato de condenar, é o ato de fazer críticas habitualmente. E no verso 2, ele vai mostrar, então, a primeira razão pela qual ele condena esse tipo de espírito condenatório, julgador. E o verso 2 diz assim: pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Resumindo, se você usa uma régua para medir os outros, essa mesma régua será utilizada para Deus medir você.
Observe o que esse versículo está dizendo. Nós estabelecemos o padrão pelo qual Deus nos julga. Isso é muito sério. Então, se você é aquela pessoa que fica lá caçando defeitos o tempo todo, se você é aquele que avalia as pessoas minuciosamente, você será avaliado dessa forma. Já se você for misericordioso, você também receberá a misericórdia de Deus. E nós precisamos ir profundamente nesse texto, porque é isso que Jesus está fazendo em todo o Sermão do Monte. Nós precisamos nos perguntar o que há, então, por detrás do espírito condenatório. E a resposta é autojustiça, justiça própria. Esse sentimento de analisar as pessoas, de falar mal das pessoas, automaticamente nos torna superiores. Quando nós apontamos os mais variados defeitos de alguém, uma coisa cresce em nós, fazendo com que a gente se sinta bom. E é isso que o caça-defeitos faz. Ele tem certeza absoluta que ele é um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Ele é bom, ele é justo, ele é piedoso, ele serve, ele faz e acontece. Todos os outros não. Eu queria compartilhar com vocês um texto bíblico que está lá em Lucas 18, versículo 9 ao 14. Vocês se lembram da parábola do fariseu e o publicano? Ela revela muito desse tipo de espírito condenatório. Eu queria ler junto com vocês. E ela diz assim: Jesus também contou esta parábola para alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro era publicano. O fariseu ficou em pé, orava de si para si mesmo. Desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. O publicano, estando em pé, longe, nem mesmo ousava levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem pena de mim, que sou pecador. Digo a vocês que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, conseguem perceber esse espírito julgador? A pessoa que tem esse hábito de julgar, ela tem falta de misericórdia com o outro. E a brincadeira preferida dela é brincar de ser Deus. Então, ela senta no trono de Deus, ela usurpa esse lugar do Senhor e ela condena as pessoas. Ela dá declarações do tipo: esse aí não vai mudar. Esse aí está condenado ao inferno. Não tem graça que possa alcançar essa pessoa. Então, como eu falei, ela se senta nesse trono e ela se sente o juiz. Mas nós não temos poder para condenar ninguém. Porque só Deus pode sondar os corações. Nós vemos o exterior, enquanto Deus vê o interior. Então, o compromisso em ser justo não nos autoriza a adotar uma atitude julgadora. Nós precisamos ser misericordiosos. E um bom exercício para que a gente cresça em misericórdia é fazer uma breve reflexão do quanto Deus já foi e é misericordioso com você. Para aí alguns segundos e pensa. Para alguns segundos e reflete o quanto as pessoas são misericordiosas com você. Quantos vacilos você já deu e as pessoas continuam te perdoando. Quantos vacilos você já deu e Deus continua de braços abertos te esperando. Gente, o meu tablet deu um problema e está acabando a bateria muito rápido. Então, moça, se você puder pegar um celular e um outro tablet passar, se puder, o Maurício vai fazer isso. E eu vou seguindo aqui até aonde dá, tá, gente? Deixa eu voltar aqui onde eu parei. Desculpa. Como eu estava falando, um bom exercício para a gente crescer em misericórdia é esse, é refletir sobre os nossos próprios erros. Então, quando você pensar assim,
Fulano não tem jeito. Fulano está condenado. Lembre-se de você. Se Deus deu jeito em você e em mim, Ele pode dar jeito nas outras pessoas também. E aqui eu falo sobre uma comparação até mesmo no início do seu processo como crente. Talvez a gente tenha, sentimentos dentro da igreja, poxa, fulano não avança nisso, mas pensa quanto tempo você demorou para avançar em muitas áreas. E eu falo por mim, vou expor os meus pecados aqui, eu já era batizada, convertida, e eu mentia para o meu marido, eu comprava coisas escondidas dele. Eu chegava de propósito depois da adoração na igreja, porque eu achava que aquilo não era importante. Eu faltei diversos cultos simplesmente porque eu queria dormir até mais tarde. Eu dizia que eu era membra, mas eu não dizimava naquela igreja. Conseguem perceber o quanto nós precisamos ser misericordiosos uns com os outros? E refletir sobre as nossas próprias falhas. Toda vez que a gente tem esse olhar para si, isso facilita com que a gente olhe o outro com misericórdia. Então, esse é um dos motivos pelo qual Jesus condena esse espírito condenatório. E o outro motivo está no verso 3 e 4, que é um alerta de Jesus contra a hipocrisia. E ele diz o seguinte: por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Conseguem perceber que Jesus ele vai ressaltar esse problema da hipocrisia com uma ilustração cômica. Então, imaginem essa cena. Você chega aqui na nossa comunidade hoje e você se depara com a cena de alguém tentando tirar minuciosamente um cisco do olho de uma pessoa, enquanto duas traves enormes de madeira ocluem os dois olhos dela. Estranho, né? Se a gente fosse trazer para os nossos dias, seria um oftalmologista cego tentando fazer uma cirurgia de catarata. Daria no mesmo. Hipocrisia pura. Mas, infelizmente, nós temos essa tendência ao julgar as pessoas. Nós maximizamos os erros dos outros enquanto minimizamos os nossos. E eu queria compartilhar com vocês mais um texto bíblico, que está lá em 2 Samuel 12, do 1 ao 7. Obrigada. Vocês se lembram desse contexto? Aqui Davi, ele se apaixona por Batseba, só que ele descobre que ela era uma mulher casada, e então ele vai resolver o problema. E como ele resolve o problema? Ele manda matar o marido de Batseba para poder ficar com ela. Então, esse foi o pecado de Davi. Ele era um assassino. Então, Deus envia Natã, que era um amigo e profeta, para dar um cobre ali em Davi. Então, é isso aqui que a gente vai ver nesse texto. Vamos lá, 2 Samuel 12, do 1 ao 7. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com os seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia, chegou um viajante à casa do homem rico, e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem, e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Eu acho que deve ter ficado meio desanimado, né? Ele o quê? Pegou a cordeirinha do vizinho, preparou e deu para uma outra pessoa comer? Merece ser morto. E você que é assassino, adúltero. Consegue perceber?
Ele via o cisco no olho do outro, mas a trave no seu próprio olho ele não conseguia enxergar. E eu preciso te dar essa notícia nessa manhã. A sua natureza caída, a minha natureza caída, vai nos levar sempre para esse lugar de maximizar os erros dos outros enquanto minimizamos os nossos. Isso fica muito claro nas nossas relações. Em uma discussão de casal, o que a gente faz? A gente fica lá horas e horas apontando os ciscos no olho um do outro. E a gente gasta pouquíssimo tempo para tirar as traves dos nossos. Conseguem perceber o quanto isso é muito comum da nossa natureza? E o quanto que a gente pode, durante os nossos relacionamentos, cair nesse erro de se tornar um caça-defeitos? E eu queria te alertar em relação a isso. Se você é um caça-defeitos e você está inserido em uma comunidade, a primeira notícia que eu preciso te dar é: você vai achar muitos defeitos. Aqui é o lugar onde as pessoas têm muitos defeitos. Muitos. Nós somos os doentes, nós já assumimos isso. E a realidade é que a nossa convivência frequente faz com que a gente desperte mais, tanto para os defeitos quanto para as qualidades das pessoas. No Instagram, de longe, todo mundo é legal. Todo mundo é bonito, todo mundo é gente boa. Mas na vida, na realidade mesmo, aí a gente vê que não é tão bonito assim. Mas é a realidade. Mas eu preciso te alertar, se você se tornar um caça-defeitos, sentimentos negativos vão ser gerados no seu coração. Em pouco tempo, você vai se tornar um irmão amargurado, ressentido, hostil e cada vez mais longe da verdadeira comunhão. Porque ao caçar os defeitos das outras pessoas, você vai se sentindo tão superior, mas tão superior que ninguém nem merece sua companhia. E você vai se afastando, se afastando, se afastando. Porque o seu foco está sempre nos defeitos. Então, a gente passa a se sentir aquele alecrim dourado, enquanto todos os outros não prestam. Mas não deixe que o pecado que habita em você faça isso com o seu coração. Resista. Resista. Nós precisamos ser tão críticos de nós mesmos como nós somos dos outros. E nós precisamos ser tão misericordiosos com os outros como nós somos conosco. Então, é um exercício que a gente precisa estar sempre nos lembrando. De verdade, irmãos, é uma luta contra a nossa natureza caída. No verso 5, Jesus continua então e diz: hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Quem aqui já passou pela experiência de ter um cisco, um cílio dentro do olho? Sabe o quanto que isso incomoda? Não é horrível, gente. Incomoda muito, muito. E, naturalmente, quando a gente está ali em casa, está, sei lá, do lado da esposa, né, do seu marido, você pede ajuda. Você fala assim, desesperado, tira para mim, tira. E aí pede para a pessoa abrir o seu olho, joga alguma coisa aqui, joga um soro, assopra. Né? E aí você vai lá, abre o seu olho enquanto o outro assopra. E fica muito mais fácil que o cisco seja removido dessa forma, não é verdade? Então, de forma nenhuma, esse texto ele não pode ser utilizado como uma proibição a nós tocarmos na vida uns dos outros. Né? Não é isso. A gente tem que, sim, meter a colher na vida um do outro. Faz parte da vida de igreja, do discipulado. Tudo isso envolve esse julgamento. Mas Jesus está nos ensinando aqui que existe uma ordem a ser seguida quando o seu desejo é ajudar o seu irmão. É tirar o cisco do olho dele. Ele diz aqui no verso 5... Primeiro, você faz o quê? Tira a trave do seu olho. Primeiro passo, tirar a trave do seu olho. Segundo passo, tirar o cisco do olho do irmão. Às vezes a gente faz o quê? Inverte. A gente está ali, cheio de traves nos olhos, mas se preocupando em te remover o cisco do olho de todo mundo. Então, se você ainda é um homenzinho torto, que mora numa casa torta, que vive um caminho torto e que está com a vida toda torta, se concentre em endireitar a sua vida. Foca nisso.
Eu vou juntar todos os meus esforços, eu vou contar com a graça de Deus, eu vou aproveitar tudo aquilo que a minha igreja está disponibilizando e eu vou me tornar o mais parecido com Jesus possível. Meus irmãos, se essa fosse a nossa primeira preocupação, as nossas relações seriam mais fáceis. O mundo veria Jesus em nós. Mas nós nos perdemos. Nós nos distraímos e a gente fica ali, caçando cisco, sem se preocupar com as grandes traves que tem em nós. E isso tem um nome: hipocrisia. Não tem como você chegar para alguém e alertar. Você precisa ser generoso. Você precisa confiar em Deus se você não dizima. Não tem como. Não tem como você, eu vou te ajudar em relação ao seu casamento, se o seu casamento mesmo está horrível. Não tem como, não vem aqui me ver trabalhar, eu vou te ensinar tudo sobre trabalho, como glorificar a Deus no trabalho, se você não faz isso. Mas muitas vezes nós nos comportamos como hipócritas. Nós queremos ditar regras, nós colocamos a régua bem alta, mas nem nós mesmos seguimos essas regras. E essa fala não é de forma nenhuma uma fala contra a ajuda uns aos outros, contra ajudar uns aos outros. Essa liderança aqui tem um sonho: compartilhar chatice. A gente falou disso ontem. A gente quer compartilhar chatice. A obrigação de remover ciscos não tem que ser só da liderança. Não mesmo. Mas, como eu falei, existe um processo para que você seja alguém apto a ajudar as pessoas, remover as traves dos seus olhos. E é nisso que a gente precisa focar, irmãos. É nisso que a gente precisa gastar tempo e energia em nos tornar parecidos com Jesus, para assim estarmos aptos a ajudar outros, a ser uma comunidade de pessoas imitáveis. E talvez você possa pensar assim: Nath, eu às vezes me sinto inútil. Eu sinto que a minha fala, ela não tem o mesmo peso, talvez, da fala de outro irmão. Eu sinto que, às vezes, um amigo ou um irmão meu ouve uma outra pessoa, mas não me ouve. Mas você já parou para pensar que, talvez, isso seja justamente por causa das traves que existem em você? Porque se nós somos o tipo de pessoa que se preocupa com cada cisquinho do nosso próprio olho, o outro vai te dar uma liberdade muito maior para que você toque na vida dele e ajude a remover os ciscos dele. Então, se você deseja tanto assim ajudar outras pessoas, se engaje nesse processo de cuidar primeiro da sua vida. E você pode ter certeza que, aos poucos, a sua voz será mais ouvida. Aos poucos, as pessoas vão ver sabedoria em você. E, aos poucos, os seus relacionamentos também vão ser facilitados. E é importante a gente lembrar, existe algo nesse processo que é primordial, que é a humildade. Nós precisamos ter humildade ao tratar com o outro, ao falar de pecado. Então, um espírito manso, humildade, autojulgamento, amor e misericórdia. Quando se trata de pecado, nada disso aqui vai ser demais. A gente precisa de muito disso aqui. E eu queria compartilhar com vocês um pequeno trecho do livro Aconselhando Uns aos Outros. Esse livro, ele fala sobre aconselhamento bíblico. E é interessante, é um livro bem fininho, que nos primeiros capítulos ele coloca como a base ali para os aconselhamentos justamente essa busca por humildade. Então, ele estipula esse padrão. Para que você seja um bom conselheiro, a primeira coisa que você precisa ser é humilde. E humilde principalmente em relação aos seus próprios pecados. E eu queria compartilhar com vocês o trechinho desse livro, onde o autor diz o seguinte: a vontade de Deus é que peçamos ajuda tanto a Ele como a outras pessoas. Quando agimos assim, damos um passo importante para nos tornar aptos a ajudar os outros. Pois os melhores auxiliadores são os necessitados e humildes. E ao longo do caminho, abençoamos nossa comunidade e influenciamos os outros para que também sejam necessitados, francos e vulneráveis. Então, tudo começa com a nossa capacidade de enxergar os nossos próprios defeitos, as nossas próprias falhas e nos reconhecermos como
doentes que somos, como necessitados do Senhor. Esse é o primeiro ponto para que a gente possa ajudar outras pessoas, auxiliar um irmão, por exemplo, que está pecando. Chegamos então ao verso 6, onde Jesus declara: não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Assim como nós não devemos ter um espírito condenatório, julgador, ao condenar as pessoas de maneira crítica e hipócrita, nós também não devemos ir para um outro extremo e simplesmente ignorar totalmente as falhas das pessoas. Porque se a gente fizer isso, a gente vai dizer que todas as pessoas são iguais. E aqui não só no ambiente nosso de igreja, mas até fora. A gente perde essa capacidade de discernir. Então, muitas vezes, esse é o erro de muitos discípulos. Em nome do amor, em nome de cumprir o mandamento de amar o próximo, nós nos tornamos cegos. E aí a gente passa a ter essa falta crônica mesmo de discernimento. A gente passa pano para todo mundo, para todos os defeitos, para todos os erros. Então, é óbvio, nós precisamos evitar esses dois extremos. Tanto ser do grupo lá do cancelamento, quanto ser do grupo do ame mais e julgue menos. A gente precisa encontrar esse equilíbrio. Nós não devemos condenar. Como nós vimos, isso é um papel que cabe a Deus. Mas nós precisamos ter discernimento. O Senhor espera isso de nós. E como, então, nós vamos discernir, por exemplo, como o texto diz, entre cães, porcos e irmãos? Julgando. Não tem outro jeito. Então, existem situações em que o julgamento, ele é necessário. Vai ser preciso. Jesus utiliza, então, aqui a figura dos cães e porcos, que era uma imagem muito conhecida do seu público-alvo, que eram os judeus. Talvez a nossa imagem sobre cães e porcos são diferentes. Tem gente hoje em dia que cuida de porcos como animal doméstico, né? Isso é comum. E os cachorros, então, a gente tem em mente, quando se fala em cães, um cão fofinho, igual o Tito. Mas não era o Tito que Jesus tinha em mente aqui. Ele estava falando de um cão agressivo. Os porcos também como animais selvagens, impuros, imundos. Então, essa é uma referência a algo que não é bom. Calvino, ele define cães e porcos como pessoas de qualquer raça que dão clara evidência de rejeitar o evangelho com maldoso escárnio e duro desprezo. Então, os porcos eram esses tipos de criaturas que, se você fosse lá, jogasse uma pérola e na hora que ele fosse mastigar e sentisse que aquilo ali não era comestível, ele provavelmente ia correr atrás de você e te atacar. Então, é por isso que Jesus usa essa figura. Então, ele proíbe que a esse tipo de gente a gente dê aquilo que é sagrado. Mas o que é, então, o que é sagrado ou santo em algumas traduções? A melhor explicação é a gente relacionar o que é sagrado às pérolas. E Jesus faz isso, ele cita na parábola, né, um pouco mais à frente, no Evangelho de Mateus, a famosa parábola da pedra de grande valor. Então, a gente pode considerar isso que é sagrado como uma referência ao reino de Deus e, por extensão, a mensagem do Evangelho. Então, ninguém aqui em sã consciência pegaria várias pérolas, chegaria num chiqueiro e faria assim, ó, jogaria ela aos porcos. Então, Jesus está nos despertando para o que você carrega é precioso. Você precisa honrar isso. Então, não dê essa mensagem a pessoas que desprezam, que menosprezam, que ridicularizam essa mensagem, que ridicularizam as verdades do reino de Deus. A realidade é que o reino de Deus, como na parábola da pérola de grande valor diz, é o tipo de coisa que alguém, quando ouve, quando tem contato, ele se desespera tanto que a vontade dele é vender tudo aquilo que ele tem para trocar por aquilo. Só que, nesse caso, o que as pessoas fazem é pisotear, é escarnecer, é menosprezar. Então, ao agir dessa forma, ao insistir, nós estaríamos barateando o evangelho, barateando o reino de Deus, desvalorizando de verdade. Mas é importante ressaltar, isso aqui é um caso excepcional.
a gente precisa sim insistir na evangelização. Tanto que no final do Evangelho de Mateus, a proclamação de Jesus é justamente essa. O que ele fala? Ide a todo mundo e vai lá e prega o Evangelho a toda criatura. Então, nós não podemos usar esse texto como uma proibição, por exemplo, para evangelização, ou como se a gente tivesse que escolher, né, fazer uma evangelização seletiva. Não é isso. Mas com discernimento, nós precisamos entender o momento em que o evangelho está sendo barateado, está sendo tratado como lixo, pois ele não é. Ele é uma pérola de grande valor. Então, diante de tudo isso, eu faço essa pergunta: julgar ou não julgar? Depende. Segundo o nosso texto, nós vemos que um julgamento que agrada a Deus, ele envolve principalmente uma atitude interior correta daquele que julga. Como tudo no Sermão do Monte, Deus está indo no profundo. Nós precisamos sondar o nosso coração no momento em que julgamos. Precisamos fugir do espírito condenatório. Sabe aquele julgamento movido por justiça própria? Sabe aquele sentimento que faz com que você se sinta superior ao apontar os erros e as falhas do outro? Isso não é um julgamento que agrada a Deus. Precisamos ser misericordiosos. E, em contrapartida, nós precisamos nos abster da cegueira, daquilo que faz a gente passar pano para o pecado de todas as pessoas. Nós não fomos chamados para participar do grupo do ame mais e julgue menos. Ainda que você queira parecer bom para todas as pessoas, você precisa sim ser crítico. Isso faz parte do cristianismo. Mas existem situações e pessoas específicas que vão precisar do nosso julgamento. E eu aqui quis trazer muito para os nossos relacionamentos e contexto de igreja. Como eu falei, o julgamento aqui é necessário no discipulado, na vida, e você vai levar isso para todos os lugares que você estiver. Mas, principalmente, você ter um senso crítico, julgar de maneira justa mesmo, é uma maneira bem eficaz de proteger o rebanho de Cristo. Imaginem vocês, se durante toda a história da igreja, pessoas não se levantassem, por exemplo, para combater as heresias. O que seriam de nós? Se pessoas não tivessem a coragem de falar, isso está errado. Então, nós precisamos sim desse senso crítico, porque, como eu falei, é uma boa maneira de proteger o rebanho de Cristo dos hereges, dos cães, dos porcos, dos bodes, dos lobos, dos falsos profetas e mestres. Então, que o Senhor ele nos encha de sabedoria para exercitar um julgamento justo e com discernimento cuidadoso. Um tipo de julgamento que realmente agrada a Deus. Amém, irmãos?